Alguns dos maiores guerreiros que você pode imaginar em uma equipe vão lutar contra um monstro na floresta. Sem dúvida, eles acham que vencerão a luta, especialmente porque acham que o monstro não parece ser uma boa opção para eles. No entanto, ao chegar à montanha, a situação não é a mesma. O chefe dos guerreiros se machuca, senta-se para verificar a quantidade de ferimentos que recebeu e vê que é tanta que ele não consegue sentir suas pernas. Apesar de sua situação, ele ainda acredita que a batalha é deles. Ele vê um dos guerreiros correndo em sua direção. Ele chama pelo guerreiro, Dali, e lhe pergunta onde estão os outros guerreiros que eles trouxeram para a floresta. Surpreendentemente, Dali lhe diz que todos os guerreiros estão mortos. Isso parece uma piada para ele. Ele não consegue acreditar no que ouve e Dali continua a lhe dizer que os guerreiros não morreram simplesmente. Todos eles morreram nas mãos do monstro que estavam combatendo. Ele se recusa a acreditar em seus ouvidos. Ele pede a Dali que pare com as besteiras e o lembra de que o nível médio de habilidade ali é de nível 40, e nenhum deles é um guerreiro não qualificado, pois são todos muito profissionais. Ele se recusa a acreditar que uma equipe de guerreiros profissionais possa ser morta por apenas um demônio. Ele diz a Dali que não há como um psicopata não matar todos os guerreiros. No momento em que fala, ele sente a respiração saindo do corpo de Dali. Então, ele vê que o monstro enviou alguns espinhos para matar Dali. Ele se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, ele não sente mais que o monstro é fraco demais para se opor a eles, e está dominado. Ele grita com o monstro perguntando quem ele é. O monstro não pensa na resposta a essa pergunta aparentemente simples, mas incômoda. Ele tenta se lembrar de quem é e se lembra de que é um jogador em um jogo virtual chamado AC. Ele está lutando contra um rei demônio e é o único sobrevivente, com ênfase em sobreviver porque ele também está à beira da morte. Ele sofreu muitos ferimentos e teme morrer. No início, ele era um grande jogador. Ele é o deus da batalha Damin, um cavaleiro de nível 904 do campo de honra de nível 1. Ele segura seu ferimento para garantir que não piore e vê que está muito fraco. Seu sistema começa a lhe dar notificações sobre sua fraqueza. O sistema notifica de que ele está em um estado anormal e que seu personagem caiu em um estado de fraqueza e todas as suas estatísticas serão reduzidas. Ele recebe outra notificação de que seu personagem entrou em um estado de sangramento e, novamente, todo o seu HP será reduzido. Ele recebe a terceira notificação. O sistema informa que o personagem caiu em um estado de selamento e que ele não poderá usar nenhuma habilidade novamente. Ele grita. Ele se pergunta se há tantos estados anormais no jogo que está jogando. Ele recebe outra notificação de que seu personagem caiu em outro estado de petrificação, e seu personagem ficará mais lento. Observando todos os ferimentos sofridos por seu personagem, ele comenta que nem mesmo Saint Magnus ou Imortal do Céu Superior serão capazes de curá-lo a essa altura. O Rei Demônio, Rei Arthur, que é o líder da expedição, vem até ele, vê como ele está fraco e se surpreende com o fato de que, apesar de sua fraqueza, ele ainda está aguentando. Arthur diz que Damin ainda está aguentando e que Damin é como uma barata, e que ele o aplaudirá por isso. Damin fica com raiva de Arthur. Ele dirige sua raiva ao monstro que lutou com ele e o chama de bastardo. Ele tenta lutar novamente, mas Arthur olha para o seu eu fraco, imaginando o que ele fará. Damin recebe outra notificação do sistema dizendo que sua resistência caiu abaixo do limite e que ele pode ser desconectado. Damin grita antes de ser desconectado de repente. Ele pergunta a Arthur por quê. Arthur pergunta se ele quer saber por que fez tudo o que fez. Antes que Arthur pudesse responder a pergunta, eles recebem uma notificação de que o Lord of Ice, Abraxas, está aumentando sua mana, e eles recebem outra, que o Lord of Ice, Abraxas, está tentando a Super Generation, e então eles recebem outra notificação de que o Senhor do Abismo, Abraxas, está tentando o sétimo demônio. Dao está observando toda a situação. Arthur comenta que tudo aquilo estava ficando divertido para ele. Ele grita com Damin, perguntando como ele se atreve, e eles ganham outro notificação de que a destruição definitiva do reino de reversão do clima em vários níveis foi ativada. Damin usa o poder supremo em Arthur, e o impacto desse poder é muito grande. Damin observa como o poder funciona bem e diz que o poder supremo é impressionante, e não importa quantas vezes ele tenha visto o poder sendo usado, ele sempre fica impressionado com o poder. Arthur olha para ele de forma irritante. Ele faz um comentário sobre os humanos.
Ele diz que os humanos têm suas posições individuais e se aproxima de Damien e bate em seu estômago. Damien cai no chão, segurando a barriga e gemendo. Arthur lhe diz que um perdedor como ele deve permanecer sempre um perdedor e deve viver como um perdedor, e que o lixo também deve manter sua posição de lixo e viver como tal. Ele diz que a classe baixa também deve aprender sobre sua classe e deve viver de acordo com ela. E ele não sabe como um bastardo perdedor como Damien pode ter se tornado um herói. Ele diz que Damien se tornar um herói é um erro grave. Ele olha para Damien e pergunta o que ele pensa sobre esses erros. Quando Damien está prestes a fechar os olhos para a morte, ele olha para Arthur. Ele se pergunta onde as coisas deram errado para ele. A questão toda começou há cerca de 10 anos, quando o primeiro jogo de realidade virtual foi lançado, o jogo chamado Arcia Chronicles, popularmente chamado de AC. O jogo era incrível, e todos começaram a gostar dele imediatamente. O jogo atraiu as pessoas com seus gráficos realistas, que fazem parecer que os jogadores estão jogando na vida real. Ele também tem NPCs adoráveis. Essas qualidades fazem com que o jogo seja o assunto da cidade e todos se interessem por ele. Após cada evento no mundo do jogo, os jogadores recebem recompensas. Ele recebe a missão de derrotar o Rei Demônio. O evento foi realizado pela invasão do Demon King e ele ofereceu que a primeira pessoa que concluísse a missão teria a capacidade de estabelecer um reino e também de se tornar o herói do Acewold. Essa não é toda a recompensa dessa missão, pois o primeiro a concluí-la também será recompensado com um troféu astronômico. Como você pode imaginar, a recompensa é grande demais para ser rejeitada, e todos os jogadores do jogo AC estão interessados. Todos os usuários dão o máximo de si para serem considerados os heróis do mundo do AC. A missão não é fácil, mas, de qualquer forma, deve haver apenas um vencedor. Entre todos esses jogadores de AC que estão lutando por uma chance de vencer a missão e também receber as recompensas da missão, está ele. Ele se tornou um viciado em jogos e um viciado em jogos. Ele não tem outra vida além desse jogo e se lembra de quando tentou dizer ao irmão, Jinsun, que também queria viver e o irmão disse para ele ir embora. Ele se lembra de Jinsun lhe dizendo que ele é apenas um viciado em jogos e que nem deveria se chamar de irmão. Com todas essas palavras ecoando em seus ouvidos, ele dedicou toda a sua vida ao mundo dos jogos AC. Ele dedica toda a sua vida ao jogo por 10 anos. Como é de se esperar, sua família tentou desencorajá-lo a fazer isso, mas ele não deu ouvidos a nenhum deles. Esse jogo era sua vida inteira e, para alguém que dedicou sua vida a um jogo, ele precisava de recompensas para pelo menos se consolar e compensar sua vida desperdiçada. Foi nesse momento de sua vida que ele conheceu o Rei Arthur. Na vida real, o nome verdadeiro do Rei Arthur é Jean Yumen. Ele é um servo da área da deusa e ela possui o Círculo Infinito, que dá a Arthur poder e mana infinitos. Quando ele conheceu Arthur, Arthur liderou a expedição com sua personalidade calorosa e seu grande carisma. E foi somente graças a Arthur que eles conseguiram chegar à masmorra do castelo do Rei Demônio para sua missão. No presente, Damien continua lutando para sobreviver. Ele se tranquiliza dizendo que só falta um pouco mais. Arthur ri dele. Ele lhe diz que acha que o mundo precisa de mais pessoas como Damien e diz que foi graças a Damien que eles conseguiram vencer a masmorra e até matar o Rei Demônio. Isso significa que todos foram para a masmorra para lutar e até ganharam a missão. Damien pergunta a Arthur se ele estava planejando traí-lo desde o início da missão, e Arthur ri e diz que sim. Não há nada mais doloroso do que a traição, e Damien está realmente magoado. Ele bate as mãos no chão, sabendo que não há como se vingar do que aconteceu com ele. Arthur continua a explicar o quanto odiava Damien. Ele chama Damien de lixo e parasita inútil. Ele confessa que não gostava de Damien desde o início e que Damien deveria simplesmente morrer. Ele grita que Damien deveria morrer e o chama de bastardo. Enquanto está deitado no chão, no último momento de sua vida, Damien se pergunta se é realmente assim que ele morrerá e se morrerá por causa de um traidor sem ter realizado nada. Seu coração está cheio de arrependimento e desejo de vingança e, nesse momento, ele ouve o sistema perguntando se ele quer se vingar. Ele não tem certeza do que está ouvindo, e o sistema explica que entende como Damien se sente. Acontece que a voz que ele está ouvindo é a do Lord of the Ice, Abraxas. Ele diz que é um mal antigo e que é o Lord of Ice, Abraxas, e que continuará com o progresso do mal antigo. Arthur vê que Damien ainda está lutando para sobreviver. Ele se pergunta se Damien ainda tem forças e comenta que Damien é realmente persistente.
O senhor do abismo, Abraxas, diz que matará a deusa da luz, Ária, e que está se nomeando para vingar Damin. Arthur vê que Damin ainda está vivo. Ele diz que esmagará o crânio de Damin e faz o que foi ameaçado. O Lord of Ice, Abraxas, diz que está nomeando Damin como aquele que trará a segunda vinda do caos para a Terra. Imediatamente após essa declaração, uma luz brilhou. Damin acorda de repente em uma cama e grita. Ele se pergunta o que aconteceu com ele e tenta se levantar da cama. Ele vê que está em seu quarto no mundo real e se pergunta o que está fazendo lá. Seu irmão vem chamá-lo e o chama pelo seu nome verdadeiro, Aion, pedindo que ele venha comer. Damin não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que a pessoa à sua frente é seu irmão e tenta confirmar se aquele é realmente seu irmão, Jin-on. Jin-on não sabe por que ele está fazendo esse tipo de pergunta óbvia. Ele pergunta a Damin do que ele está falando. Embora Damin saiba que ele é seu irmão, ele também sabe que Jin-on deveria estar no exército, já que agora ele é um oficial militar, então ele não entende por que Jin-on está vestindo um uniforme escolar. Jin-on sente que ele está confuso com alguma coisa e o lembra de que foi ele quem lhe disse para acordá-lo naquela manhã. Ele diz a Damin que só fez o que lhe foi pedido e sai da sala, batendo a porta logo em seguida. Ao sair, Damin tenta pensar no que está acontecendo. Ele se pergunta se realmente enlouqueceu. Ele vê o calendário na parede ao seu lado e vê que a data do dia é terça-feira, 28 de julho de 2020. Ele se lembra que essa é a época em que o jogo Arcia Chronicles Beta foi lançado e se pergunta se realmente voltou ao passado. Jin-han volta para se juntar à família à mesa para o café da manhã e sua mãe pergunta se ele sabe por que seu irmão está se comportando assim. Mas ele diz que também não sabe o que há de errado com a Yang. Acredito que, como ele não está mais no jogo, é preferível que nos refiramos a ele por seu nome verdadeiro, Yang. Neste momento, Yang também se junta à mesa, come e sente as lágrimas descerem de seu rosto. Ele dedicou cerca de 10 anos de sua vida ao jogo e não sabe mais o que é cuidado e atenção familiar. Ele chora e diz que faz muito tempo que não come uma refeição caseira. Ele comenta que a comida de sua mãe é a mais gostosa do mundo. Essa lembrança o faz recordar a memória de quando ainda eram crianças. Naquela época, sua mãe ainda era jovem e saudável. A lembrança o faz se sentir exausto e ele comenta que já comeu por muito tempo. Jin-on percebe que ele parece estar com raiva e pergunta o que está fazendo seu sangue ferver. Jin-on tenta pesquisar o que faz o coração bater mais rápido, enquanto a Yang sente que são espadas, magia e um mundo de aventuras sem fim. Jin-on vê o anúncio do jogo e lhe dizem que é uma grande narrativa para ele e o primeiro jogo de realidade virtual do mundo, portanto, ele deve jogar agora. Ele não entende o que a propaganda quer dizer e, obviamente, parece confuso. Ao ouvir o anúncio, a Yang menciona Antes de Cristo, que é o nome popular de Arcia Chronicles. No entanto, a pronúncia de Antes de Cristo em inglês é a mesma que a pronúncia de Afak em coreano. Por isso, quando Jin-on ouve mencionar Antes de Cristo, ele pergunta o que ele quer dizer e se ele teria dito apenas Afak. A Yang discute com ele. Ele pergunta o que quer dizer e diz que não está dizendo o Afak, mas sim o nome do jogo virtual. Ele repete para Jin-on que está apenas mencionando o nome do jogo. Mas Jin-on diz que ele é louco. Jin-on se aproxima dele para puni-lo por usar a palavra com OF. Ele belisca seu rosto e diz que a palavra é muito suja, mas Aion não se incomoda com isso. Ele continua pensando no fato de que aquele dia é o lançamento da versão beta aberta do Arcia Chronicles. Ele sai da casa de sua mãe e ela o recebe do lado de fora da casa. Ele diz a ela que está indo para sua casa pessoal e ela o aconselha a não se esforçar muito e a se lembrar de ligar para ela a qualquer momento, muitas vezes. Ele a abraça e garante que não se esquecerá de ligar para ela antes de entrar no carro. Antes de sair, ele diz à mãe que ela não deve se esquecer de cuidar de sua saúde também. Depois de falar com ela, ele fala com o motorista de táxi e diz para ele levá-lo à estação Junction o mais rápido possível. No carro, ele tem um momento perfeito para pensar sobre o que aconteceu com ele. Ele percebe que, de fato, eles estão 10 anos no passado. Eles estavam na época em que o aplicativo Galaxy M24 não era um tijolo, mas sim a melhor cápsula. Ele também se lembra que esse período foi o mais difícil de sua vida. Seu pai estava acamado, e ele trabalhava como um louco para cuidar de seu pai acamado e de sua outra família. Esse foi um dos motivos pelos quais ele se tornou um viciado em jogos.
Como não conseguia suportar o peso de ser o chefe da família, ele fugiu para o mundo dos jogos virtuais e cortou todas as conexões com a família. Ele se pergunta como poderia esquecer aqueles momentos difíceis de sua vida. Podemos nos perguntar se ele aproveitará sua segunda chance na vida como uma oportunidade de corrigir suas decisões erradas e corrigir seus erros, mas o mundo do jogo não lhe dá nenhuma oportunidade de fazer isso. Ele recebe uma notificação de que o sistema está sendo ativado. Ele se pergunta o que está acontecendo e, antes de processar essa informação, ele recebe outra notificação de que a contagem regressiva para o lançamento do jogo começou e que o lançamento ocorrerá em 167 horas, 59 minutos e 58 segundos. Além disso, o sistema o avisa que, se ele não entrar no jogo imediatamente após o término da contagem regressiva, ele morrerá. Ele grita, pergunta-se o que está acontecendo com ele e diz que ainda nem entrou no jogo, então por que o estão forçando a entrar? Ele ouviu a voz do Lord of Ice, Abraxas, em sua cabeça. A voz não é clara porque ele não está no mundo do jogo. Mas a voz ecoa em seus ouvidos repetidamente, a ponto de ele ter de fechar os ouvidos. No entanto, a voz lhe parece familiar e ele diz que tem certeza de que já ouviu a voz antes. Ele continua segurando os ouvidos e a cabeça, e o motorista do táxi fica preocupado. O taxista lhe pergunta se ele está bem e o que há de errado com ele. Sem outra opção ou realidade, ele vai direto para o shopping center para pegar o jogo. Ele chega à praça Sinsidongurazu-Gil e vai até a loja de eletrônicos de realidade virtual. O atendente percebe a maneira como ele está se comportando, e ela pergunta se há algo que ele esteja procurando e que ela possa ajudá-lo. Ele diz que sim e que está procurando o jogo, mas ela responde que todas as cápsulas da loja são compradas com base em reservas. Ela lhe diz que, se estiver tudo bem para ele deveria pensar em fazer o exame personalizado. Ele diz que está bem e implora que, mesmo que não vendam para ele com desconto, ela deveria lhe dar o jogo que está sendo lançado naquele dia. Ela fica chocada com o fato de alguém estar se oferecendo para comprar um jogo que não foi testado e imediatamente diz a ele para segui-la até a parte interna da loja. Ela lhe mostra um dos produtos e diz que se trata de um produto recondicionado que foi cancelado por outro cliente. Ela explica ainda que o produto é usado como produto de demonstração da loja. Ele imediatamente diz a ela que aceitará o produto mesmo sem tentar verificar como ele funciona. Ele lhe dá um cartão e pede que ela coloque o dinheiro no cartão. Ela fica chocada por ter experimentado um comprador como esse e se pergunta se ele é um jovem mestre de uma família rica. Ela diz a ele que a entrega e a instalação dos produtos serão feitas à tarde, e ele diz que está de acordo com isso, então sai da loja. Eles acabaram entregando a mercadoria mais tarde naquele dia e, assim que ela chegou até ele se registrou. O sistema o notifica de que o registro do usuário foi iniciado, e o sistema o registra completamente como Majinson. Em seguida, o modo de realidade virtual inicia sua sincronização. Enquanto está sentado na cápsula para a sincronização, ele se arrepende de ter comprado a cápsula. Ele diz que usou a maior parte do dinheiro que economizou, mas acha que não há nada que possa fazer a respeito. Ele começa a sentir o mundo virtual. Ele afirma que agora tem certeza de tudo e que tudo está voltando para ele, incluindo as janelas do sistema. Ele se lembra daquela voz, e agora que está no mundo virtual, ele se lembra que a voz certamente pertence ao Senhor do Abismo, Abraxas. O sistema o avisa que a sincronização do modo de realidade virtual foi concluída e que ele se conectou com sucesso ao jogo virtual chamado Arcia Chronicles. O sistema pergunta se ele deseja iniciar o jogo e, com raiva em sua mente, ele grita Start. Enquanto isso, na sede do Arcia Chronicles, eles recebem vários sistemas avisando que o mainstream foi detectado. Eles também recebem outro aviso de que o bloqueio do protocolo principal do Arcia Chronicles foi acelerado. O escritório está localizado em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, e a equipe do departamento ultrasecreto da sede da Evertail, Oracle, se pergunta o que está acontecendo com os sinais vermelhos em seu sistema. A equipe, a operadora Chloe, fica chocada. Ela grita e pergunta o que está acontecendo. Ela se dirige a todos os funcionários do departamento Oracle e os comanda para o código preto. Ela repete o comando para garantir que todos ouçam, verificam seus computadores e veem os sinais vermelhos. Eles também ficam chocados porque não sabem o que está acontecendo.
Eles gritam que se trata de uma emergência e que precisam agir rapidamente. Chloe liga para o líder da equipe, e o líder da equipe corre para lá na velocidade da luz para encontrar uma solução. Ele é o chefe da Oracle, Kim Yukshin, chamado de Mestre Yuki. Ele olha para os sinais vermelhos e pergunta a Chloe quando tudo começou. Ela lhe diz que acabou de começar, e eles também não sabem a causa dos sinais vermelhos em código. Eles recebem outra notificação de que o registro Akashic do protocolo de bloqueio está acelerando gradualmente, e Chloe teme que, se isso continuar, eles possam perder o controle. No mainstream, o registro Akashic é uma hiperia que criou o K, e é um território desconhecido que ainda não foi explorado, então Yokshin e Oracles devem vigiá-lo para garantir que nada dê errado, mas se algo der errado, é o suficiente para apagar todo o sistema. O que é, obviamente, o jogo inteiro. Eles recebem outra notificação vermelha de que o direito de controle sobre o mainstream diminuiu para 48%. Antes que eles pensem no que fazer, recebem outra notificação de que o controle diminuiu para 36%. Em seguida, outra informa que diminuiu para 25% e que o registro Akashic começou a corroer o servidor. Yokshin ordena a Chloe que desista do controle sobre o servidor principal. Ela chama o nome dele para ter certeza de que ele sabe a decisão que está tomando, e ele diz a ela para fazer rapidamente tudo o que ele ordenou, pois eles não podem se dar ao luxo de perder todo o K. Como Chloe não está respondendo, ele vai em frente para fazer isso sozinho, aperta o botão e a notificação do sistema muda de vermelho de emergência para azul. O sistema mostra a ele que o registro Akashic foi removido e também pausou todos os protocolos de bloqueio. Em seguida, o sistema principal começa a ser ativado. Yokshin diz que a ativação já está começando. Por outro lado, Ayo se conecta ao jogo. O jogo lembra que seu nome é Damien e registra que a data de conexão é 29 de julho de 2020. Damien se encontra na Whispering Island no mundo virtual, e ele recebe a notificação de boas-vindas a Arcia. Ele fica chocado com o fato de ter realmente retornado ao jogo. Ele se lembra de seus 10 anos de memória daquele jogo e, é claro, do inimigo que causou sua morte, Jian Yumen. Ele também se lembra das últimas palavras de Yumen para ele, dizendo que cada humano tem seu próprio lugar no mundo, um inseto deve agir como um inseto e um plebeu deve agir como um plebeu, mas os bastardos que fracassaram na vida estão se tornando heróis. Ele diz que Damien se tornar um herói é apenas um erro do sistema. Com essa raiva no coração de Damien, ele promete a si mesmo que se certificará de encontrar Yumen e o destruirá. Ele ameaça que, quando encontrar Yumen, fará com que nem mesmo suas cinzas sejam deixadas. Ele afirma que fará com que ele se arrependa para sempre de ter planejado o jogo. Ele olha ao redor, mas não sabe onde está. Ele pergunta onde fica esse lugar, pois acha que deveria estar começando o jogo na Beginners Village. Ele recebe uma notificação do sistema de que seu registro de conexão foi confirmado. Ele recebe várias notificações vermelhas de que a contagem regressiva foi iniciada e o teste começou. O sistema diz a ele que há 3 condições no jogo, e a primeira é que, se ele não entrar no jogo dentro de 168 horas, morrerá. A segunda condição é que, quando o personagem do jogo morrer, ele também morrerá no mundo real, enquanto a terceira condição é que, se o personagem não concluir um objetivo dentro do tempo determinado, ele também morrerá. Ele grita sobre que tipo de condição é essa e pergunta o que está acontecendo. Ele sente ecos em sua cabeça novamente e se pergunta o que está acontecendo com ele. Ele recebe outra notificação do sistema de que seu limite de sentidos foi removido. Ele se debate no chão ao receber outra notificação do sistema, mas dessa vez é uma notificação azul de que a remoção do limite de sentidos foi concluída. Ele recebe seu objetivo final, que é garantir a descida do Rei Demônio, e tem 87.599 horas, 59 minutos e 58 segundos para concluir a missão. Ele sente seu corpo ficar fraco e se pergunta o que o maldito jogo fez com seu corpo. O sistema continua a lhe dar notificações injustificadas e ele recebe outra notificação de que uma aula será dada com a condição de atingir o objetivo final, que é o médico bruxo. Ele pensa no que significa o médico bruxo, mas realmente não sabe. É nesse momento que ele se lembra de quem são os feiticeiros. São personagens de aparência estranha que usam poderes primitivos, são os mais próximos da morte e usam feitiçaria e maldições antigas. Suas identidades são encobertas por um mistério, de modo que eles acreditam que a morte é a salvação. Ele grita ao Fakio quando se lembra de como será sua reencarnação.
Ele recebe sua notificação de status. Ele está no nível 1. Está na classe de feiticeiro. Não tem nenhuma afiliação. E seu alinhamento é 9.999.999, enquanto seu título é uma atrocidade. Sua força, HP, agilidade, inteligência, talento e sorte estão todos no nível 1. Ele olha para as estatísticas e diz que são todas um lixo e, além de suas estatísticas horríveis, ele também tem veneno como um ataque especial de subclasse. Ele observa as estatísticas, considerando que elas estão ocultas e ninguém mais pode vê-las, exceto ele. Ele ainda acha que as estatísticas são um lixo e não condizem com uma pessoa como ele. De repente, ele recebe sinais vermelhos novamente e se pergunta o que está acontecendo. O sistema lhe diz que ele cometeu um crime e que seu alinhamento agora é muito baixo, e que uma penalidade de alinhamento será aplicada por seus crimes. Ele olha para o número do alinhamento, é 9.999.999. Ele grita que só é possível obter esses números se ele tiver matado cerca de 1 bilhão de pessoas. Ele se pergunta se o que está vendo realmente faz sentido e diz que deve ser um bug no sistema. Ele recebe sua lista de penalidades pelo crime. Ele sofrerá uma queda de 500% nos pontos de experiência ao morrer, um aumento de 500% na probabilidade de deixar cair itens. Após a morte, um aumento de 500% na probabilidade de o equipamento ser destruído. Após a morte, o escudo da Safe Zone será anulado e, por fim, ele será atacado por NPCs. Ele coça a cabeça e está quase a ponto de chorar. Tudo o que acontece com ele naquele mundo de jogo não parece real, e ele vê que a penalidade o considerará o rei demônio. Ele sente que recebeu uma segunda chance na vida para definir as coisas para si mesmo, mas essa segunda chance que ele recebeu também está colocando sua vida em risco. Ele não sabe o que fazer e sabe que vários personagens tentarão lutar contra ele, então se pergunta se deve cobrir o rosto para que não o vejam ou o conheçam. Então, ele decide cobrir o rosto e se torna o demônio no contra o qual os cavaleiros lutaram no início da história. Ele cobre o rosto com um pedaço de papel. Em seguida, ele vai para a vila de Dumbaton. Na aldeia, ele encontra o chefe da aldeia, Elmori, que lhe dá as boas-vindas, dizendo que ele é o aventureiro que acaba de chegar ao mundo deles. Quando Elmori vê seu rosto, ele fica chocado com o saco de papel em sua cabeça e pergunta a Damien por que ele está usando um saco de papel. Damien lhe diz que está usando o saco de papel porque é legal, embora Damien saiba que é por causa do risco de ver seu rosto. Elmori tem medo dele e, na mente de Damien, ele acha que se não fosse por causa da missão estúpida que lhe foi dada, ele também não precisaria usar um saco de papel. Elmori decide aceitá-lo dessa forma, dizendo a Damien que aceita seus gostos e sua moda. Damien lhe diz que o motivo mais importante de sua vinda à aldeia é que ele quer pedir uma missão. Elmori lhe diz que a Whispering Island está cheia de pintinhos, mas o problema é que eles comeram toda a comida e não há mais comida para eles no armazém. Ele diz a Damien que sua missão será capturar todas as galinhas na Whispering Room. Tentando cumprir a missão que lhe foi dada, Damien vai até a montanha atrás de Dunveyton Village. Na montanha, ele tenta encontrar o pintinho e, quando avista o primeiro, atira uma flecha nele e o mata, mas, depois de matá-lo, ele se cansa. Ele se sente e se lembra de que tem apenas um HP. Seu sistema mostra uma notificação sobre sua missão e o lembra de que sua missão é pegar as galinhas. Ele acabou de chegar ao continente de Arcia e deve se livrar de todas as galinhas da Whispering Island para poder proteger o armazém. Essa missão é uma missão de tutorial e ele deve pegar 10 galinhas e recuperar 10 penas. Seu progresso é de 10% porque ele acabou de pegar um de 10 galinhas, e se concluir a tarefa com êxito, receberá o conjunto de iniciante de Elmori e também a recomendação de Elmori. Ele está irritado por ter capturado apenas uma galinha e examina suas habilidades para ver se há alguma habilidade que possa desbloquear para facilitar seu trabalho. Ao verificar, ele vê que tem apenas uma habilidade, que é o disparo de agulhas venenosas. Ele está preocupado porque não há ajuda para ele, já que só pode usar uma habilidade e só pode aprender a usar outras habilidades quando atingir o nível 10. Ele se levanta para continuar sua missão, pois descansou bem para recuperar seus poderes. Ele continua na floresta para encontrar os filhotes. Ele afirma que agora sabe como usar suas agulhas venenosas, portanto, as usará corretamente. Ele vê outro pintinho e o mata. Ele continua encontrando galinhas e se joga para matá-las. Depois de matar uma galinha, ele ganhará um ponto de experiência.
Na realidade, Jian Yumen acorda no prédio da Yuxi e sai da cápsula. O instalador pergunta a ele como está a cápsula e ele diz que o mundo virtual não é tão ruim quanto ele pensava. Ele pergunta ao instalador quanto o pod vendeu no mundo, e o instalador lhe diz que o jogo virtual se esgotou em quase todas as lojas em apenas um dia. Ele comenta que acha que o estado do mundo virtual mudará em uma semana. Ele recebe uma ligação do diretor e se afasta para atender a ligação. Ele pergunta ao diretor se está preparado para o que ele pediu e o diretor responde afirmativamente. Ele diz que preparou a classe mais adequada para Yumen, a maneira mais rápida de ele subir de nível e também o tipo de item e equipamento no jogo. Ele diz a Yumen que preparou tudo o que Yumen precisa para o jogo, e Yumen o agradece pelo que fez. Quando Yumen se senta, ele diz que é hora de dar a volta por cima no mundo virtual e diz ao diretor que o chamará de volta. Yumen é o terceiro neto do presidente do Yushin Group. Ele é um jogador profissional do jogo da AOS, The Tempest of Time and Space. Seu apelido no jogo da OSC é Rei Arthur, e ele é o principal inimigo de Damien. No mundo do jogo, Damien continua derrotando as galinhas. Ele acaba pegando 10 galinhas, como diziam suas missões. Ele recebe imediatamente uma notificação de que subiu de nível e agora está no nível 2. Ele fica feliz com isso e se sente profundamente emocionado. No entanto, suas estatísticas permanecem em 1 ponto e ele tem 5 pontos de estatísticas restantes. Ele está chocado com o fato de ter ganhado 5 pontos de estatísticas. Ele sabe que eles só são recompensados com 2 pontos quando sobem de nível. Se você ganha 3, é apenas porque tem uma classe opus ou tem um ótimo personagem. Ele se pergunta se o motivo de ter ganhado 5 pontos de estatísticas é o fato de ter um personagem oculto. Ele fica feliz com esse pensamento e diz que não é tão ruim quanto pensava. Ele retorna à cidade para entregar os restos de suas missões, e ao bater na porta, grita que os humanos devem esperar por ele e que ele está vindo para despedaçá-los. Ele corre para a cidade para entregar o relatório de sua missão, corre para lá e assusta os aldeões. Ele atropela um dos aldeões no caminho. O homem o vê com sua cabeça de saco de papel e se assusta, perguntando o que ele é. Isso chama a atenção dos outros aldeões. E todos se perguntam o que há com ele e o saco de papel em sua cabeça. Um deles pergunta se ele é o domador da aldeia. Mas outro lhe responde que não há como o homem se tornar um domador porque os domadores não podem criar um único familiar forte. Muitos torrefadores o perseguem. Os aldeões comentam que, no ritmo em que ele está, vai morrer muito em breve. Ele continua fugindo dos torrefadores, e quando vê que eles se reuniram em torno dele, pergunta-se o que deve fazer. Ele diz que, se quiser concluir a missão de Elmore, uma reunião de torrefadores, frangos e galinhas ao seu redor é a melhor maneira de fazer isso, e é como uma peça de teatro. Ele vai até onde elas também poderiam segui-lo. Ele se pergunta se é um lugar como esse. Ele cria uma armadilha para eles e todos se reúnem ao seu redor para lutar contra ele, mas não sabem que caíram em uma armadilha. Ele diz que foram pegos e que devem se preparar para se transformar em seus pontos de experiência. Ele derrota todas elas de uma só vez e recebe uma notificação do sistema informando que derrotou as galinhas e ganhou muitos pontos de experiência. Ele também recebe outra notificação de que derrotou os torradores e ganhou mais pontos de experiência. Após o extermínio das galinhas, ele atinge o nível 9 imediatamente. Ele está feliz com a rapidez com que isso aconteceu. Ele diz que, se continuar assim, poderá chegar ao nível 10 e adquirir uma nova habilidade. Ele recebe outra notificação chocante de que, por ter participado de uma batalha, sua experiência aumentou em 1. Enquanto isso, em uma floresta próxima ao vilarejo, outro personagem do jogo, Xiao Minjin, encontra uma galinha na floresta e a derrota. Ele recebe outra notificação de que derrotou a galinha e ganhou 1 ponto de experiência. Ele fica feliz com a rapidez com que está crescendo e fica muito surpreso. Ele está nessa missão com um amigo e colega, o usuário Don Qiao. Don Qiao lhe diz que o que eles estão fazendo é muito fácil e ele se pergunta se é de verdade, enquanto Minjin diz que está gostando da experiência e que ela é muito agradável. Acontece que eles têm mais colegas, Nansui e Jinsen, que se juntam a eles. Eles também comentam que o jogo Duca é muito legal e que o jogo não tem nada a ver com eles. Eles encontram uma galinha morta no caminho e dizem que não sabem quem preparou esse banquete para eles, mas que vão se deliciar com ele. Eles comentam que esse tipo de coisa fica mais gostoso quando é outra pessoa.
Minjin sobe de nível até o nível 7 e seus colegas lhe perguntam se ele subiu de nível novamente. Ele comenta que, do jeito que estão indo, podem se tornar ranqueados em breve. Damin, que é o proprietário da galinha, chega atrás dele e pergunta se ele está realmente gostando, e ele responde que está gostando muito. Damin bate nele. Ele desmaia imediatamente. Minjin recebe uma notificação de que o golpe foi refletido em seu status e que seu personagem desmaiou. Ele recebe uma notificação de que talvez não consiga controlar seu personagem por alguns segundos. Seus colegas gritam seu nome e tentam acordá-lo para que possam ir embora. Damin fala com eles. Ele lhes pergunta se foram eles que comeram os assadores que ele havia matado. Ele lhes diz que eles têm a oportunidade de cuspir a assadeira antes que seja tarde demais para eles. Em vez de aceitarem a culpa pelo que fizeram, eles gritam com Damin. Perguntam o que diabos ele está fazendo e quem lhe disse que foram eles que comeram suas coisas. Eles lhe dizem que ele não deve acusá-los a menos que tenha provas de que foram eles, e ele deve apresentar suas provas. Ele fica mais irritado com eles, chama-os de pirralhos e pergunta por que estão mentindo quando ele tem evidências suficientes de que foram eles que comeram suas coisas. Ele pergunta se eles realmente querem morrer e diz que lhes deu a última chance de contar a verdade, portanto, eles devem cuspir as coisas dele enquanto ele ainda está pedindo gentilmente. Ele ordena que eles cuspam o que comeram e saiam de perto dele. Minjin acaba ganhando o controle de seu corpo. Ele não consegue aceitar o que Damin fez com ele, então se levanta para revidar. Ele chama Damin de filho da puta e tenta bater em Damin. Damin não está preocupado com o blefe deles, ele lhes dá outra oportunidade de fazer a coisa certa e diz que os avisou e, como eles se recusaram a ouvir, ele fará o que quiser. Ele os ataca e Minjin pede a seus colegas que revidem e matem Damin. Damin bate em todos eles sem perder muito tempo e todos ficam feridos, e ele os lembra que havia dito antes que deveriam cuspir a comida dele, mas eles se recusaram e esse é o castigo que estão recebendo. Enquanto lutam no chão, eles olham para Damin e se perguntam que tipo de pessoa ele é. Eles pensam se ele poderia ser o Rei Demônio. Eles pensam se ele poderia ou não ser o Rei Demônio, e os membros do grupo recebem uma notificação de que um dos membros do grupo, Dong Qiao, morreu. Eles olham para Damin e se perguntam se ele pode ser um dos usuários caóticos do jogo. Se ele for realmente um dos usuários caóticos, então não há como todos sobreviverem. Eles se curvam a ele imediatamente, sentem que a única coisa que podem fazer para sobreviver é correr e começam a correr. Os usuários caóticos no jogo são usuários especializados em PK, ou seja, matar jogadores. E se o grupo realmente se encontrou com um usuário caótico, é óbvio que ele morrerá logo, pois esses usuários são sinônimos de criminosos no jogo. Em vez de permitir que eles continuem com o que fizeram com ele, Damin não os persegue. Em vez disso, ele usa sua flauta para fazer um som, e o som os envenena. Os dois sobreviventes da equipe caem. A notificação mostra o status deles e eles veem que foram envenenados. Damin caminha até eles e pergunta o que vão fazer agora que estão nessa situação. Quando ele se aproxima deles, vê que um deles está faltando, e lhes pergunta quando foi a última vez que eles foram. Minjin fugiu como um covarde. Ele vai para outro lado e tenta sair do jogo, mas o sistema o notifica de que ele não pode sair do jogo quando está em uma batalha ativa. Ele se esconde em um arbusto e continua chorando. Ele recebe uma notificação de que faltam 300 segundos para sair do jogo. Ele grita. Ele não poderia imaginar que encontraria um usuário caótico em sua aventura naquele dia. Damin chega a Minjin e ele o cumprimenta. Ele o atinge com sua flecha venenosa, depois de derrotá-los com sucesso. Damin recebe uma notificação do sistema informando que ele adquiriu 58 penas amarelas e 47 penas brancas. Ele também adquiriu 47 porções básicas de HP. Ele olha para as vítimas que matou e diz que matá-las lhe rendeu melhores resultados do que ele poderia esperar. Ele recebe outra notificação do sistema de que chegou ao nível 10. E, se você se lembra, ele queria chegar ao nível 10 para poder adquirir mais habilidades para o jogo. Ele recebeu outra notificação do sistema de que agora pode usar uma nova habilidade, que é a habilidade de controlar os mortos. Agora ele também pode usar a habilidade Blur Impulse. Ele agora também pode usar a habilidade Corrupter Elixir.
Além disso, agora ele também pode usar a habilidade Voodoo Doll. Ele está muito feliz com sua nova conquista e diz que agora pode usar todas as habilidades que estavam bloqueadas até o nível 10. Ele verifica suas habilidades e vê que elas ainda estão bloqueadas. Ele fica confuso, pergunta-se o que está acontecendo e vê uma notificação vermelha do sistema informando que ele cometeu assassinato de jogador. PK e seu alinhamento diminuiu, de modo que seu alinhamento atual é 9.999.999.999 e ele não tem nenhum alinhamento adicional. Para que o sistema diminua, ele olha para todas as notificações e diz que chegou ao fundo do poço. Ele olha o status para ver o que pode ajudá-lo, vê uma habilidade de merda e diz que até mesmo as merdas podem ser úteis às vezes. Ele vê o título Atrocity e pensa para que ele é usado. Atrocity tem vários efeitos que incluem: a taxa de obtenção de itens das vítimas de PK é de mais 500%, a taxa de obtenção de ouro de suas vítimas de PK também é de mais 500, e ele também tem o poder de possuir automaticamente os bens da vítima de PK e também a posse automática da experiência das vítimas de PK. Ele observa a habilidade e os benefícios dela e diz que é como trapacear, mas acha que isso é bom para ele. Ele sai dali e diz que está ansioso para subir de nível mais rápido e melhor à medida que o jogo continua. Depois de matar seus inimigos e subir de nível no jogo, ele volta à realidade. Ele vai a uma loja de conveniência para comprar comida, leva seus pedidos à recepcionista para sacar o dinheiro e a recepcionista expressa sua preocupação com a quantidade de comida de conveniência que Damien está comprando. O garoto lhe diz que, se ele continuar comendo comida de conveniência e comprando tanto, ficará doente. Ele diz ao garoto que está bem, e que não tem como evitar o motivo pelo qual está comprando tanto, que é porque está um pouco ocupado em casa. Ele pede que o garoto pare de reclamar e diga o preço de tudo o que comprou. O garoto lhe diz que o que ele comprou não é muito caro. Ele pede a Damien que coloque seu dinheiro de volta na bolsa, pois ele pagará por isso. Quando Damien olha os preços das coisas que comprou, vê que são mais de 50 mil. Ele se sente mal e não quer ir embora sem pagar. Ele diz ao garoto que o preço é superior a 50 mil e que ele deveria pelo menos pagar, mas o garoto se recusa. Ele diz a Damien que, da próxima vez, ele deveria lhe pagar uma bebida e tudo ficaria bem. Com relutância, Damien aceita. Ele tenta sair da loja e ouve o noticiário. O apresentador anuncia que o jogador mais jovem, Jian Yumen, do Tempest of Time and Space, está prestes a se aposentar do jogo. Ao ouvir o nome, Damien sabe que se trata de seu inimigo. O apresentador continua e diz que Yumen revelou o fato de que não está mais interessado em um jogo básico que requer mouse e teclado para ser jogado, e o próximo jogo que ele escolheu para jogar não é o atual jogo de realidade virtual, AC. Ao ouvir essa notícia, Damien corre de volta para a recepcionista. Ele menciona o nome de Yumen, e a recepcionista lhe pergunta se ele conhece Yumen e ele não sabe como responder, então o garoto lhe diz que Yumen é um garoto muito famoso. Ele diz que Yumen vem de um conglomerado, é alto e bonito, e também é ótimo em jogos. Ele diz a Damien que ele será considerado um espião se disser que não sabe nada sobre esse garoto popular. Damien retorna ao mundo virtual do jogo e vai para uma floresta próxima ao vilarejo de Dunveyton. Ele vai matar galinhas como de costume e, enquanto as mata, lembra-se novamente de que Yumen está voltando ao mundo virtual. Ele mata todas as galinhas que tem que matar naquele dia e recebe uma notificação de que subiu de nível até o nível 15. Ele acha que o fato de Yumen estar voltando significa que ele não pode se dar ao luxo de relaxar e precisa garantir que suba de nível bem antes da chegada de Yumen. Ele acha que precisa se tornar muito mais forte do que é. Ele procura por sua próxima missão e diz que acha que sua próxima missão está por ali. Ele abre seu sistema e confirma que sua próxima missão é a Predator of the Whispering Island. A classe da missão é épica, e ele deve derrotar o javali mutante e trazer de volta. Seu progresso está em 0 e, como recompensa por essa missão, ele receberá a recomendação de Elmore. Ele vê que sua última missão na ilha será matar o javali mutante e, se conseguir concluir essa missão, poderá ir para outro lugar com base na recomendação de Elmore. No entanto, ele tem um problema, e o único problema é que os javalis têm a tendência de migrar com frequência, o que torna impossível para ele descobrir a localização real deles e localizá-los. Além disso, se ele não encontrar a toca do javali em 1 hora, terá de esperar a próxima hora, quando será o tempo de renascimento. Enquanto ele olha ao redor,
Tentando encontrar a toca, um favor o ilumina e ele encontra a toca. Ele grita que a encontrou e caminha em direção ao local. O javali é um javali selvagem, e sua espécie é de uma fera selvagem. Ele é do tipo Elite e está no nível 30. Quando Damien vê que o javali é um javali de Elite nível 30, ele sabe que o javali será muito mais forte do que ele e, se ele baixar a guarda por engano, poderá morrer ali. Existem vários monstros no mundo do AC, e os atuais são categorizados em normal, Elite, nomeado e campeão. Os normais incluem as galinhas e os assadores que ele vem matando desde que chegou a esse mundo, e os de Elite são os javalis selvagens. Os nomeados são muito mais fortes do que a classe de Elite, enquanto os campeões são os mais fortes de todos. Entretanto, entre todas as classes, as elites da classe mais alta têm características especiais. Elas são 8 em cada uma de suas 3 categorias, que são atacadas, defesa e também controle de multidões, e eles têm cerca de 24 variações. Damien pensa na habilidade que deve usar para combater esse tipo de monstro e decide usar o Elixir da Corrupção, alegando que a habilidade é boa por enquanto. Ele acha que pode usar as características da habilidade para vencer. De repente, ele ouve alguns sons e vê os javalis vindo até ele. Ele o observa e diz oi para ele. O javali imediatamente percebe que ele é um inimigo e tenta lutar com ele. Ele também pede ao javali que se aproxime e lute com ele. Quando o javali se aproxima dele, ele joga o Elixir da Corrupção nele e lhe diz que é seu presente de boas-vindas. Ele observa como o Elixir fere e enfraquece o javali e comenta que o javali não tem imunidade física. O javali também não está invocando nenhum outro monstro, nem possui imunidade mágica, nem tem uma barreira defensiva. Ele sente que algo está errado e recebe uma notificação de que o mecanismo de defesa do javali foi corroído e a defesa do javali diminuiu. Ele comenta que o Elixir da Corrupção que usou está funcionando bem e até diz que o javali não está sofrendo muito com isso. O javali tenta reunir seu poder restante e ataca Damian, mas Damian se esquiva do ataque. O ataque é certeiro, mas Damian felizmente se esquiva. Damian vê que o ataque está próximo, então ele também tenta se afastar um pouco. O javali não quer ceder, continua gritando e atacando o máximo que pode, e Damian recua para se proteger. Damian comenta que o javali está atacando-o como um simplório, o que é típico de um animal burro. De repente, ele vê um muro alto e azul erguido entre ele e o monstro. Ele não está familiarizado com algo assim e se pergunta o que é. Ele pergunta ao ar o que é o muro e se pergunta por que o muro apareceu na sua frente do nada. Ele notou que o javali não tinha nenhuma característica notável e, ao ver a parede que havia surgido, ele se pergunta se as características do javali são a formação de paredes. A parede bloqueia a visão de Damien. Ele não consegue ver o que está vindo em sua direção, o que o impossibilita de se esquivar do que quer que esteja vindo em sua direção. O javali envia um ataque estrondoso contra ele. Ao ver o ataque vindo de longe, ele não conseguiu correr e o ataque o atingiu. Seu corpo voa separadamente do saco de papel em sua cabeça. Ele retorna do ataque, e seu rosto agora está em chamas devido ao efeito do ataque. Ele chama o javali de porco maldito. O sistema o avisa que ele está usando outra habilidade chamada zumbificação. É uma habilidade de nível 1 e seu atributo é um cadáver em um nível passivo. Ele tenta saber mais sobre a habilidade, e o sistema o notifica de que, quando seu HP chegar a 0, ele se transformará em um morto-vivo. Quando estiver no estado de morto-vivo, ele emitirá a aura da praga, e qualquer oponente que estiver em um raio de 3 metros ao seu redor será envenenado e sangrará. No entanto, quando essa habilidade é ativada, nenhuma outra habilidade pode ser usada, e seus segundos de recarga permanecem em 1800 segundos. Seu corpo dói com esse ataque, mas o javali não cede, apesar de parecer que Damien quase morreu com o ataque. Damien fica furioso com o javali e o chama de porco novamente. Ele corre até o javali e ameaça matá-lo. Ele diz que está morto e faz um ataque venenoso contra o javali. Ele recebe uma notificação de que o javali está sangrando e é venenoso. Por outro lado, ele também recebe uma notificação de que sua zumbificação tem 10 segundos restantes. Ele acredita que 10 segundos ainda são suficientes para destruir a fera. Ele tenta usar outra habilidade chamada Plagora com o objetivo de esmurrar a fera até a morte. Ele ameaça que vai transformá-lo em uma polpa sangrenta.
Ele recebe uma notificação de lembrete de que tem apenas 10 segundos restantes e os segundos começam a contagem regressiva. Ele reduz para 9 segundos, depois para 8 segundos e depois para 7 segundos. Ele ajusta sua Plague Aura, esperando que, com essa habilidade, consiga acabar com a fera imediatamente. Sua contagem regressiva é reduzida para 6, depois para 5 segundos restantes. Ele acerta o javali com a mão e o javali cai. Sua contagem regressiva chega a 4 segundos. Ele se abaixa até o javali e acaba com ele. Sua contagem regressiva é reduzida para 2 segundos, e ele também recebe uma notificação de que derrotou o javali com sucesso e ganhou XP. Ele sobe de nível imediatamente e o sistema mostra que ele subiu para o nível 16. Ele grita e fica feliz. Sua contagem regressiva diminui para 1 e, por fim, para 0. Quando a zumbificação termina, ele fica fraco e cai. Ele se levanta e exclama feliz por ter vencido a luta. Imediatamente após terminar, o sistema o notifica de que ele obteve a Wild Boar Fang, presa de javali, e também o Wild Boar Zid, couro de javali. Ele também recebe a essência de javali selvagem e ganha 30.000 de ouro. Ele vê outra notificação de que obteve o título de aquele que matou o javali sozinho e que também concluiu a missão O Predator of the Whispering Island. As recompensas o deixam tão empolgado que ele se esquece do estresse e da dificuldade que passou quando estava tentando derrotar a criatura. Ele sente que conseguiu ficar com todas as recompensas e também concluiu a missão. Ele verifica do que se trata o título e o sistema lhe mostra que o título ou aquele que derrotou o javali sozinho ou é dado a alguém que derrotou o campeão da Whispering Island, o javali sozinho. A habilidade aumenta a força de seu proprietário em 3% e também sua velocidade de movimento em 3% e sua resistência característica em 1%. Ele comenta que o título é claramente um título solo. Ele também decide verificar os itens que obteve nessa luta. Ele decide que dará a pele que obteve do javali para o Elmore e, quanto às presas e à essência, ele pensa no que fazer com elas e ouve alguém falar atrás dele. A pessoa o chama de bastardo peculiar. Ele se vira para ver quem está falando. A pessoa o chama de outra aventura mundial que ressuscitou após a morte. O homem diz que ele é muito peculiar. Ele se aproxima do homem e pergunta quem ele é, especialmente porque o homem sabe tudo sobre ele. Ele comenta em seu íntimo que o homem parece ter vivido por incontáveis milênios. Ele vê que o homem é humano, mas não sabe sua idade e nível. Seu sistema lhe diz que o homem é bastante mal-humorado e que ele deve ficar atento para não ser morto. Ele fica chocado por não conseguir ver as informações do homem mais velho em seu sistema. O homem se aproxima dele e lhe pergunta como ele consegue se mover como uma pessoa morta. Ele se pergunta sobre o que o homem está falando e o homem coloca a mão em sua cabeça. Ele revida, perguntando ao velho o que ele está fazendo, e o velho lhe diz que, a julgar pela pequena runa em sua testa, ele é sem dúvida um aventureiro de outro mundo. Ele implora ao homem que mantenha distância dele, especialmente porque consegue perceber o odor fétido que sai do corpo do homem. O homem olha para ele misteriosamente e diz que não é de admirar, repetindo que agora pode ver o que está acontecendo. E Damien olha para ele, perguntando o que ele está vendo. O homem lhe pergunta se ele pegou emprestado o poder das trevas para reencarnar novamente. Mas Damien não entende o que ele quer dizer. O homem mais velho diz que Damien usou o poder das trevas para se tornar morto-vivo momentaneamente, e o homem diz que o que ele fez não é ruim porque ele não morrerá tão facilmente quando se tornar morto-vivo. De repente, o homem sente um espírito ruim em Damien. Ele se pergunta por que uma aventura de outro mundo está abrigando um poder das trevas que é equivalente ao Rei Demônio. Ele se pergunta como o homem descobriu tudo o que ele está dizendo e pergunta a ele. O homem mais velho lhe diz que pode ver tudo claramente. Damien tem solicitado ao sistema mais informações sobre esse homem e, por sorte, recebe uma notificação do sistema de que mais informações foram atualizadas sobre o homem estranho. O sistema diz que exibirá as informações, e Damien se pergunta que tipo de informação pode haver ali. Por fim, ele vê que o homem mais velho é Sharon, o sacerdote do Apocalipse. Ele é o representante do Deus esquecido Shaka e o chefe do culto negro. Ele parece ter vivido por incontáveis milênios e atualmente está procurando um talento para derrotar Arya, a rainha dos deuses. Sua espécie é humana, embora sua idade ainda seja desconhecida e seu nível também seja desconhecido. O velho é mal-humorado, então o sistema avisa Damien para tomar cuidado para que ele não seja morto. Damien se pergunta o que significa o sacerdote do Apocalipse.
Ele se pergunta se é um tipo de pseudoculto. Parece que Sharon consegue ouvir seus pensamentos e pergunta o que Damien quer dizer com pseudoculto. Ele se apresenta como Sharon, o sétimo chefe do Deus. Shaka diz que, depois disso, espalhará o evangelho do Apocalipse pela terra. Ele destrói a desprezível rainha dos deuses. O homem tenta se aproximar de Damien, mas Damien lhe diz que espere. Isso enfurece Sharon e ele diz que acha que precisa dar uma lição em Damien. Damien implora para que ele aguente. Ele já sabe o quanto Sharon é temeroso e forte, e não quer chegar aos seus livros ruins. Quando ele diz a Sharon para esperar, Sharon lhe diz para calar a boca. Sharon prepara sua mão e tenta acertar Damien, enquanto Damien se pergunta o que ele fez para que Sharon o atacasse. Quando o ataque de Karen quase o atinge, ele grita e chama Karen de velha louca, e tenta se esquivar do ataque. Ele se esquiva com sucesso e percebe que o fogo que vem do ataque de Karen destruiu toda a montanha. Ele fica chocado. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo com esse poder destrutivo de Karen. Karen olha para ele e comenta que ele conseguiu se esquivar do ataque, e Damien responde a isso. É claro que ele tem que se esquivar do ataque, a menos que Karen queira que ele morra. Karen parece mais desafiada. Ele chama Damien de bastardo animado e diz que, se Damien conseguir se esquivar do primeiro ataque, ele deve ver se conseguirá se esquivar do próximo. Dentro da mente de Damien, ele diz que Caron é um velho senil e seriamente insano. Ele sente que não conseguirá se esquivar do segundo ataque e tenta pensar no que deve fazer porque não quer morrer. Ele vê uma notificação em seu sistema informando que Caron, o sacerdote do Apocalipse, está demonstrando hostilidade contra ele e que o julgamento principal de Caron foi ativado. Ele recebe outra missão do sistema, e o sistema lhe diz que sua nova missão é Sharon's Trial. O sistema também lhe diz que o representante de Deus, Sharon, se interessou por ele, e ele deve tentar sobreviver a esse velho senil. A classe da tarefa é sobreviver a Sharon, o sacerdote do Apocalipse, e seu progresso é 0, no entanto, a recompensa pela missão é desconhecida. O sistema o adverte de que a missão não pode ser abandonada, o que significa que ele não pode fugir dela. Ele grita que nunca recebeu uma missão principal antes, e ele se pergunta por que está recebendo uma nesse estado de loucura em que se encontra. As missões principais são fornecidas apenas a alguns usuários selecionados e são missões de grande importância, pois determinam o futuro do jogo. Dependendo da ação do usuário que recebe essas missões, o mundo do AC pode ser completamente alterado. Os efeitos no mundo decorrentes da execução das missões principais pelo usuário são incríveis. Ele se pergunta por que recebeu essa missão e também se pergunta o que Karen tem a ver com as missões convencionais. Karen não sabe o tipo de informação que ele obteve, e supõe que Damian só está ali parado porque não sabe o que fazer. Ele comenta que Damian está parado como um tronco burro e pergunta a Damian por que ele está parado ali. Ele corre em direção a Damian, que também tenta fugir. Damian corre, dizendo que Caron é, sem dúvida, um homem extraordinário. Ele se lembra de que, quando era o deus da batalha, houve um momento em que a missão principal foi ativada nele. A missão que foi ativada naquele dia era para ele derrotar Abraxas. Junto com aqueles 6 mestres, incluindo Arthur naquela época, eles entraram na pior masmorra da história do E-Game, que é a masmorra do Ais. Quando chegaram à masmorra, ele deu o melhor de si para derrotá-la a todo momento e, por fim, enfrentou o rei demônio, Abraxas. Se ele não tivesse concluído essa missão principal, o mundo intermediário teria sido destruído. Ele sabe muito bem que as missões principais são facilmente as missões mais importantes do jogo AC, então ele acha que não pode fugir dessa missão. Ele acha que, se a situação estiver realmente relacionada à missão principal, ele deve concluir a missão, não importa o que aconteça com ele. Karen continua a atacar com força total. Ele vê que Damien não está tentando revidar e pergunta a Damien se ele está hesitando diante dele. Ele comenta que Damien deve estar realmente louco e salta sobre Damien. Damien olha para ele, pensando no que deve fazer. Ele ativa a habilidade de impulso sangrento, sente que não está em uma situação em que possa pensar ou calcular, e se aconselha a não pensar ou calcular. Ele diz que, a partir desse momento, tudo o que ele deve fazer deve estar de acordo com o impulso básico e que ele deve abordar a luta com a máxima sinceridade. Depois de iniciar seu impulso básico, ele planeja seguir o que o impulso lhe diz. No entanto, ele continua fugindo. Karen fica furiosa. Ele o chama de bastardo e pergunta por quanto tempo ele continuará fugindo.
Karen corre atrás dele e o acerta no primeiro ataque. A velocidade desse ataque é tão grande que Damien diz que, se Karen não é uma artista marcial, ele não entende por que Karen é tão forte. No entanto, ele fica quieto. Ele diz que consegue ver o movimento de Karen melhor do que antes. Karen tenta chutá-lo com a perna, mas antes que o chute caia em Damien, Damien se esquiva. Ele se lembra de que a missão principal não pedia que ele matasse Karen. A missão apenas lhe diz que ele precisa sobreviver aos golpes de Karen, então ele decide continuar correndo. Ele acha que, se continuar a perseguir o tempo, deve sobreviver. Ele continua correndo e se esquivando, e o fato de conseguir se esquivar do ataque de Karen o enfurece ainda mais. Karen decide se esforçar mais do que antes. Ele diz a Damien que quer ver se Damien conseguirá se esquivar do próximo ataque. Quando Damien vê a velocidade dos ataques chegando, ele grita e Karen manda o ataque para ele, dizendo-lhe que ele deveria morrer. Damien acha difícil escapar desse ataque específico. Parece impossível para ele escapar. Karen manda o fogo para ele e ele se queima. Por sorte, ele não morre, ele pega fogo e entra em zumbificação. Ele não pode usar seu corpo por um tempo e, mais tarde, seu sistema o notifica de que ele tem 2 segundos restantes. Karen fica chocada com o fato de ele estar vivo. Não poderia esperar que ele sobrevivesse a esse tipo de ataque. Ele elogia Damien dizendo que ele tem um ótimo corpo, mas Damien diz que seu corpo não é nem de longe parecido com o de Karen. Seu sistema fazendo a contagem regressiva para 1 e 0 segundos e sua zumbificação termina. Ele está feliz por não ter morrido com aquele ataque, pois esperava que fosse morrer. De repente, ele recebe uma notificação do sistema de que concluiu a missão do julgamento de Karen. Karen vê que ele ainda consegue falar e ele diz que a boca de Damien ainda está viva. Ele pergunta a Karen se ela sabe por que ele obteve a oportunidade de voltar à vida. Ele lhe diz que é porque quer viver a vida ao máximo. Karen estende a mão para frente e ajuda Damien a se levantar. Ele pergunta a Damien se o que ele quer dizer com oportunidade é o fato de ter obtido o poder do demônio, que é o poder das trevas. Damien lhe diz que sim. Ele pergunta se Sharon não percebeu antes. Sharon ri e diz que notou imediatamente quando o viu. Ele diz que não há como ele, o sacerdote-chefe do sétimo deus, Shaka, não reconhecer isso. Damien não sabe que sétimo deus é Shaka. Ele pergunta a Sharon, e Sharon lhe diz que o sétimo deus, Shaka, é o melhor deus de Assia. Ele é o senhor das trevas e do apocalipse. Na mente de Damien, ele pensa em Shaka e em como ele pode ser o maior deus quando é incomparável com Arya. Ele pensa sobre os deuses de Assia. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para ver os próximos.